novamente, então, a paz do Senhor. Amém. Este curso tem o propósito de nós poder cumprir o que está escrito já aqui no início, antes de abrir. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. E o que é ser um obreiro? Quando nós decidimos colocar a mão no arado, a gente não é obreiro da igreja, não é obreiro do pastor. A gente é obreiro do Senhor. E o principal é que a gente não faz a obra de Deus somente dentro da igreja, mas principalmente fora dela. A gente tem que ter a consciência de quando nós nos tornamos um obreiro de Deus. Tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual, lá fora, está de olho em cada atitude, cada palavra que sai da nossa boca. E não para dizer, nossa, que obreiro que ele é, ao contrário, esperando exatamente um erro nosso, uma falha nossa para dizer, que obreiro, isso é obreiro. Este é o mundo da sociedade atual. Então nós que decidimos colocar a mão no arado, nós precisamos saber exatamente o que é ser obreiro de Deus. Então, vamos abrir a apostila e vamos começar a leitura, e conforme vamos lendo, eu vou explicando. Como o tempo do curso é 1 hora, dificilmente a gente vai olhar os versículos. Alguns nós vamos olhar, mas nem todos. Mas na apostila tem todos os versículos para nós comprovarmos. E o bom que é, depois que terminar o curso, até a próxima data, é bom a gente estar sempre meditando no que aprendeu, relendo a apostila, para que a gente compreenda cada vez mais e assim a gente possa estar cada vez mais preparados e capacitados. Vamos lá. Deus, nosso Pai, é santo, e todos os que se achegam a Ele devem se santificar em semelhança a Ele, a sua semelhança. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Claro que nós somos seres humanos. Dificilmente a gente vai cumprir a palavra de Deus às 24 horas do dia, de forma perfeita, de forma santa. Mas isso não justifica e não pode ser usado como argumento para que a gente possa errar ou falhar. A gente tem que buscar a santidade, tem que buscar ser santo, porque Deus é santo. Todos nós queremos os sinais, os milagres, as curas e libertações. Queremos ser usados e ver o poder de Deus manifestar-se em nossas vidas, pois queremos cooperar na obra de Deus. Mas não esqueça que é necessário fazer a coisa certa da maneira certa. A gente pode ter o sentimento de querer fazer a obra de Deus, mas se nós não tivermos o conhecimento, nós também não seremos capacitados. E aí, ao invés de nós estar cooperando com a obra de Deus, na verdade a gente está afastando as ovelhas do Senhor. Verdade. Em Atos 8, 14 e 23, Deus manifesta seu poder através da imposição de mãos dos apóstolos. Então, um certo Simão, vendo o poder de Deus na vida dos apóstolos, logo quis o mesmo poder para a sua vida. Então ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que ele também recebesse o poder do Espírito Santo. Versículos 18 e 19. Porém, Pedro, em resposta, afirmou que ele não teve parte no ministério porque seu coração não era reto diante de Deus.
versículos 20 e 21. E logo em seguida, o apóstolo Pedro ordenou que Simão se arrependesse dos seus pecados, ficando claro que o arrependimento é o primeiro passo no processo de santificação. Ver também Provérbios 28, 13, 1 João 1, 9, 1 Coríntios 6, 11, Atos 13, 19, Tiago 4, do 8 ao 10. Vamos ler Tiago 4, do 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, o primeiro passo para você fazer a obra de Deus é o arrependimento. Porque não adianta, eu uso muito isso no público, o pastor João também usa, não adianta a gente estar dentro da igreja, uma aparência santa, uma pose santa, e fora da igreja a gente praticar a maldade, praticar a obra da língua, principalmente a obra da língua. E isso eu não falo só em relação a mulheres, mas também aos homens, porque a obra da língua não é somente fofoca. A obra da língua com os homens, o que é? É palavras torpes, pornografia, né? Palavras de maldição. Então isso a gente tem que vigiar e cuidar, porque muitas vezes esse tipo de pecado é aquele tipo de pecado que não pesa no coração. Isso faz com que o obreiro não peça perdão, não se arrependa. E ele não arrependido, duas coisas acontecem: ele perde a salvação, porque o pecado não arrependido, não confessado, não é perdoado, e quem estiver em pecado é condenado. E o segundo ponto é que o obreiro não terá a condição espiritual de ser usado por Deus. Por quê? Porque em Isaías 49 está escrito que o vosso pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, se o obreiro não tiver arrependido, confessado os pecados, como que ele vai ser usado por Deus, se Deus não vai estar nele? A palavra santo significa separado para Deus, ou seja, separado do pecado. Vejamos alguns exemplos de pecados que a Bíblia nos revela, que são abominação ao Senhor. Gálatas 5, 19 e 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. São consideradas obras da carne. É o que eu estava falando agora há pouco. Falei somente da língua, que não está aqui. Mas olha só quais são as obras da carne. Prostituição. A prostituição não é somente, né, o que nós conhecemos aqui de uma pessoa vender o seu corpo. Não. Se nós colocarmos alguém, uma pessoa acima de Deus na nossa vida, nós estamos prostituindo. Se nós colocarmos um objeto, uma profissão, o trabalho, o que quer que seja, acima de Deus, nós estamos prostituindo.
a impureza. O que é uma pessoa impura? É uma pessoa suja. É uma pessoa que tem sujeira na mente, no coração, ou essa sujeira se mostra através das vestimentas. E isso não é uso e costume. Uso e costume é uma coisa, vestimentas é outra. A Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher tem que se vestir com pudor e com modéstia. E isso independente da cultura. Os judeus, a mulher tinha que usar o véu. Outras culturas, a mulher tem que mostrar só os olhos. Outras culturas, como a brasileira, já é mais liberal. Mas o principal o que é? A boca fala e o corpo mostra do que está cheio o coração. Se da minha boca está falando palavras que não edificam, meu coração está impuro. Se as minhas vestimentas não têm pudor e modéstia, eu estou impuro. A lascívia. A lascívia geralmente é um pecado que ocorre com casais de namorados ou noivos. Que é o quê? Você querer proporcionar, você dá a entender para outra pessoa, né, que você quer ter uma relação, o teu corpo quer ter uma relação, mas chegar na hora não ter. Isso daí é chamado lascívia. Esse é um pecado que principalmente casais de namorados têm que brigar muito, ainda mais obreiros de Deus, tem que ter uma vigilância enorme, porque esse é o ponto da fraqueza, aonde Satanás vai atacar para quê? Para envergonhar o obreiro. A idolatria, é o que eu falei, colocar uma pessoa, bens, profissão, acima de Deus na vida. A feitiçaria. A feitiçaria não é só obra de macumba, magia negra. A feitiçaria é também aquilo que a gente lança como palavras de maldição. Quando a gente diz, tomara que um caminhão passe por cima, nós estamos lançando um feitiço espiritualmente. Então a gente tem que cuidar muito que sai da nossa boca. As inimizades. Obreiro de Deus não pode ter inimizade com ninguém. Obreiro de Deus tem que ser imitador de Cristo, tem que ter o amor de Deus no coração. Eu vejo muito dentro das igrejas uma coisa chamada panelinha, partidos, que até tem também aqui, os partidos, ou seja, é um grupinho e só entra nesse grupinho quem tem atitudes semelhantes, quem pensa semelhantes. Se é diferente já não está legal, já não pertence ao grupinho, né? Inclusive usam a frase, se nós deixar pessoas assim entrar no nosso grupo, vai derrubar a igreja. E não é verdade. A verdade é que os grupinhos, as inimizades, os partidos é que derrubam a igreja de Cristo. Contendas. A palavra de Deus diz que se você tem uma oferta, na hora que você vai depositar a tua oferta, se teu irmão tem algo contra ti, então você deixa a tua oferta ali, vai lá, te apresenta com teu irmão, te conserta com ele, depois volta e apresenta a tua oferta. Porque Deus não vai aceitar a oferta se você estiver em contenda com alguém. Ciúmes. O pastor dá mais oportunidade para o fulano de detalhe, não para mim. O pastor só, na hora de exaltar, só exalta o fulano. Não exalta o ciclano, eu também. Olha o que eu faço na obra. Isso daí é ciúmes. Isso impede a obra de Deus. As iras. A palavra de Deus diz que
A gente pode até se irar, a gente pode ficar irado, mas a gente tem que ficar com a boca fechada, não deixar sair a ira de dentro de nós. E isso muitas vezes acontece. Eu já ouvi, eu nunca presenciei, mas já ouvi casos de obreiros batendo boca, discutindo no início do culto. É um absurdo. Porque as ovelhas que entram aqui, elas vão olhar primeiro para os obreiros. Porque elas vão querer imitar o obreiro, porque o obreiro imita o pastor imita Cristo. Então, se o obreiro não está se portando bem, a ovelha também não vai se portar bem. Agora, o momento que a ovelha vê, poxa, que corpo de obreiro exemplar, nossa. Já vai ser doutrinada no mesmo sistema. As facções também fazem parte dos partidos, as dissensões, discussões, invejas. O cara entrou num dia aí, hoje já virou pastor, não? E eu, quanto tempo que eu estou no ministério e nem um cargo de diácono eu não recebo. Isso é inveja. E o obreiro que tem inveja, Deus não usa. As bebedices. A palavra de Deus diz que a gente pode fazer o que nós quisermos, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por que não convém ao pastor, não convém ao presbítero, não convém ao diácono, não convém ao cooperador, não convém beber? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ser pedra de tropeço para os pequeninos. Então, se algum dos pequeninos, alguma ovelha, enxergar nós, obreiros, eu não estou falando de título, eu estou falando de posição espiritual, nós obreiros, bebendo, a ovelha vai dizer, olha o obreiro, bebendo, mas então, por que eu não queria esse Cristo? E aí está fazendo tropeçar os pequeninos. As orgias, orgia é uma relação sexual de casais, vários casais, né? Ou fornicação e coisas semelhantes a estas. A mentira. Jesus disse que Ele é a verdade e também em 1 João 2,21 nos diz que nenhuma mentira vem da verdade. Em Apocalipse 21, 8 e 27, a Bíblia nos revela que toda mentira será exterminada. Uma coisa que o obreiro tem que evitar é a mentira. Não existe mentira, mentirona, mentira e mentirinha. Não existe. Assim como para Deus não existe pecadão, pecado e pecadinho, também não existe mentirão, mentira e mentirinha. Mentira é mentira. E o pai da mentira é Satanás. Quando nós contamos uma mentira que seja, nem que seja uma mentirinha, nós estamos dizendo no mundo espiritual que o nosso pai não é Deus, mas é Satanás. Por isso nós temos que vigiar. Maledicência. Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ver também Efésios 4,30. Uma coisa que também afasta muito as ovelhas. Terminou o culto, aí fica 2, 3 irmãos, 2, 3 irmãos, daí começa, viu a roupa que veio hoje? Misericórdia. Não viu o jeito que estava vindo? Em vez de prestar atenção na palavra, estava prestando atenção no teto. Você fala mal. Então, se o obreiro viu isso de errado, o que o obreiro tem que fazer? Ao invés de comentar o que fez de errado, dizer, não, eu acho que a ovelha tal está precisando de ajuda.
Vamos orar por ela. Vamos fazer uma campanha por ela. Esse é o papel do obreiro. Não ficar falando mal das vestimentas, do falar, né? Não ficar falando mal se o obreiro errou a letra, se trocou acorde, né? Ou se na hora da palavra da oferta, se não foi como deveria ser. Não falar mal. Até na verdade, o obreiro exemplar, o obreiro aprovado, na hora que vê um outro obreiro ali, sendo instrumento de Deus, ele fica em oração no Espírito, dizendo: Senhor, usa ele, Senhor, capacita ele, Espírito Santo, encha este vaso para que seja transmitido o teu poder para nós. Essa é uma característica de um obreiro aprovado. Infelizmente, são poucos aqueles que estão agindo assim. Desobediência. Romanos 13, 1, 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Desobediência. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o pastor tenha que viajar e num domingo tal ele pega no meio, a Ângela vai fazer a abertura, a Rose vai pregar a palavra, a oferta vai ser com a Tati, né, o Ricardo vai ficar no som, né? E daí chegar na hora ali, em vez de fazer exatamente como o pastor ordenou, foi trocado tudo. Aí a Ângela disse: mas eu não queria fazer abertura, eu queria fazer oferta, vamos trocar. Não, o pastor não vai se importar. É desobediência. Se o pastor ordenou, é porque o Espírito Santo colocou no coração dele como é que deveria ser feito. Então nós, como obreiros de Deus, temos que respeitar a ordenança do pastor. E fora da igreja nós devemos respeitar as nossas autoridades, tanto locais, quanto estaduais, quanto nacionais. Por quê? Porque senão a Bíblia é muito clara. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Santo é aquele que nasceu de novo. João 3,6. Tornando-se um novo homem. Efésios 4, 22 e 32. E que são por natureza participantes da vocação celestial. Hebreus 3:1. A santificação é exigida por Deus ao longo de toda a Bíblia. Vejamos, no Velho Testamento, Êxodo 19, versículo 10, 11, 14 e 15, Deus ordenou a Moisés que santificasse o povo para que ele descesse no Monte Sinai. E em Números 11, 17 e 18, Josué 7, 13, em 1 Samuel 16, 15 e em Joel 2, 15 e 19. Para que o Espírito Santo desça naquele altar ali e use o vaso, o corpo de obreiros tem que se santificar. Porque o corpo de obreiros, estando santificado, vai santificar as ovelhas. E santificando as ovelhas, a palavra de Deus flui de uma forma tremenda. Sinais e maravilhas acontecem. Muitas vezes a gente pergunta por que não tem tanta cura nos cultos hoje? Por que não tem tanta libertação? Porque o corpo de obreiros não estão se santificando como deveriam. No Novo Testamento, Efésios 4, 24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em Hebreus 12, 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
Senhor. 1 Pedro 1,16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vê também 1 Tessalonicenses 3,13 e Lucas 1,74, 75. Segui a paz com todos e a santificação. No Novo Testamento é mais forte ainda, pedindo que os obreiros se santifiquem. Efésios 4,24. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o obreiro não pode se contaminar, não pode se deixar contaminar, tem que se santificar, porque o obreiro santificado, se vier alguém fofocar, vai dizer: irmão, vamos dar licencinha, vamos fazer o seguinte, vamos orar pela pessoa, não precisa nem me falar, deixa que o Espírito Santo me fale, mas vamos orar pela pessoa. O obreiro não se contamine e assim se mantém santificado. E agora vem uma parte importantíssima do curso. O diabo não teme título como pastor, obreiro, teólogo, doutor, e eu coloco junto presbítero, diácono, bispo, né? O diabo não teme título. O diabo teme santidade. Se o obreiro está santificado, ele não precisa nem berrar para o espírito imundo sair. Ele só olha no olho da pessoa possessa e diz: agora, em nome de Jesus, sai. O espírito imundo tem que sair, porque o obreiro está santificado. Eu já vi muitos obreiros, 5, 10, às vezes 15, 20, 30 minutos com a pessoa, e eu estou te ordenando, e sai em nome de Jesus, e sai, e berra, e sai. E o Espírito fica ali. Eu não sei por quê. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, eu conheço os apóstolos, eu conheço o teu pastor, eu conheço vários colegas teus obreiros, mas você eu não conheço. Você faz a minha vontade, por que eu vou te obedecer se você faz a minha vontade? É muito sério. O obreiro que quer fazer a obra de Deus, almejando título, as duas coisas, ele vai se frustrar, porque ele não vai conseguir almejar o que quer, e ele vai ser envergonhado. E o que é pior é estar no meio do culto e manifestar um demônio, apontar o dedo e dizer: esse obreiro, ele está adulterando, esse obreiro está roubando, esse obreiro está fornicando, esse obreiro está lançando palavras de maldição, esse obreiro é podre. Pode parecer santo na frente de vocês, mas ele é podre. O diabo faz isso? Faz. Eles me bastou isso aí, aqui em cima, essa figura aqui em cima, já me perdoe, usou uma mulher e a caixa pouco, já pensou, aliás, ele levou uma mulher, chegou e falou: a caixa pouco. E é por isso aí. Porque o obreiro que busca título, ele se enche de soberba, ele se enche de orgulho. E a palavra diz que da soberba precede a ruína, a queda. Porque o obreiro pensa: agora pode vir o diabo, pode vir todo o inferno inteiro contra mim, eu sou obreiro. Quando começa a pensar assim, significa que está quase caindo. Ele teme ao homem que anda em santidade. Ele não respeita diplomas, nem a aparência do homem, nem a beleza, ou quem fala com eloquência. Ele respeita quem é santo. Quem não anda em santidade pode ser envergonhado pelo inimigo. Em Atos, capítulo 19, 13 a 17, ao exemplo dos 7 filhos de Seba, o judeu, foram envergonhados. Os
7 filhos de Seva viram Paulo expulsar os demônios. E Paulo não ficava lá fazendo aquele teatro, 5, 10 minutos. Não. Paulo chegava e encostava, sai em nome de Jesus. Os demônios saíram. E eles ficaram tão maravilhados que vão fazer a mesma coisa. E viram uma pessoa endemoniada e disseram: nós te expulsamos em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo segue. Eles nem seguiam Jesus e queriam expulsar demônio. Chegaram a dizer a frase: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo segue. Porque eu não sei. E o que aconteceu? Eram 7 homens. Na época, os judeus da época, eles eram acostumados a trabalho braçal, trabalho forçado. Então pode ter certeza que esses 7 filhos de Seva não eram 7 criancinhas, eram 7 homens fortes, naturalmente fortes. E um demônio bastou para arrebentar eles. Eles ficaram no chão. Isso por quê? Primeiro, não quiseram seguir Jesus. Segundo, fizeram de qualquer maneira. E terceiro, não estavam santificados, não eram santos e foram envergonhados. Em Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este texto fala dos nossos adversários, do inimigo das nossas almas, descrito em 1 Pedro 5,8. Muitas vezes, não só os obreiros, mas toda aquela pessoa que se diz ser cristã, muitas vezes é um parente, é um vizinho, até mesmo um desconhecido, faz alguma coisa, e ao invés de nós, como obreiros, termos a consciência que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, a gente acaba levantando uma guerra contra a pessoa. E isso é uma vergonha para o obreiro. Porque o obreiro, ele não tem que fazer a obra de Deus somente dentro da igreja. A obra de Deus para o obreiro principalmente é fora da igreja, pregando passivamente, com testemunho. As tuas atitudes, as nossas atitudes como obreiros, é uma forma de pregação do Evangelho. E a gente pregando passivamente como se deve, vai trazer curiosidade para aqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho. A tal ponto que essa curiosidade vai chegar diante de nós e vai perguntar: escuta, o que você tem? Você é diferente. Eu queria ter essa paz, queria ter essa sabedoria, queria ter esse conhecimento. E aí chega o momento de nós pregarmos ativamente. Sabe por que eu tenho tudo isso? Porque nada é meu. Quem me deu foi a misericórdia de Deus. Quem me deu foi a graça, o favor imerecido de Deus. Porque se dependesse de mim, eu não mereceria ser usado da forma como eu estou sendo. Então o obreiro tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência que a nossa guerra não é contra a carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. E principalmente, humildade. Quanto mais humildes nós formos para Deus e para as pessoas,
mais Deus vai nos levantar, nos usar e nos honrar. Não adianta a gente querer pensar, não, para mim, eu tendo a minha salvação já me basta. Não. Porque Deus te chamou para uma obra. Você quer, você não quer, Deus te chamou. Sim, você tem o direito de não fazer, tem o direito de decidir, não, eu não quero fazer. Tem esse direito, vai ser só o ver. Tem esse direito. Mas saiba que todo o sangue de todas as pessoas que Deus te enviar vai ser cobrado na tua mão. E isto pode custar até mesmo a própria salvação. Nós só teremos vitória através da santidade e submissão à vontade de Deus. Tiago 4,7. Josué 7,13 diz: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por quê? Na época, o povo de Deus travou uma batalha. E Deus disse: não pegue nada deles. Porém, teve um soldado que pegou uma capa babilônica. Não, Deus não vai se importar com isso. Só que daí, Deus diz: eu não posso sustentar vocês diante dos seus inimigos enquanto esse anátema estiver aí. Vocês lembram que eu disse alguns minutos atrás que em Isaías 49 está escrito que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós? Este é o anátema que todos os dias nós temos que tirar, para que assim Deus nos sustente, e Deus nos capacite, e Deus nos use para fazer a obra dele. Se nós não tirarmos o anátema, se nós não tirarmos o pecado, se nós não tirarmos a sujeira, Deus não vai poder nos usar. De acordo com o texto acima, percebemos que para vencermos os nossos inimigos, devemos nos separar do pecado e não concordar com ele. Romanos 1,32. Quando você for ministrar em uma pessoa, você pode passar ou receber algo. Ou seja, se você não tem a luz, Cristo, que vem da santidade, você vai passar as trevas que provém do pecado ou receber as trevas dessa pessoa. Ver Romanos 1,11. Vamos lá, Romanos 1,11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Existem 9 dons que o Espírito Santo dá. Mas eu vou falar de 3 dons, que é o que a gente mais usa. O dom da revelação da palavra, o dom da cura e o dom da libertação. Se nós não estivermos santificados, Deus vai enviar uma alma modelo para nós. A gente, não estando santificado, a gente pode até mesmo, aquele demônio naquela pessoa pode vir
e ficar nos oprimindo, que não estamos santificados. Agora, quando nós estamos santificados, estes 3 dons, eles ficam pungentes em nós. Porque a gente santificado, a gente fica sensível ao Espírito Santo. A gente não conhece nada da vida da pessoa. Mas de repente, o Espírito Santo fala na nossa mente sobre uma doença, sobre uma libertação, ou fala para revelar da palavra. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo santificados, a gente vai ser instrumento de Deus. Mas se nós estivermos vazios, a gente, além de não fazer a boa obra, a gente pode fazer com que o nosso vaso se encha com o Espírito Santo que está na pessoa. Ou de repente leva para casa e alguém da família é atingido. É muito sério. Ser obreiro de Deus é muito sério. Particularmente eu nunca busquei, não busco e nunca vou buscar título. Sabe por quê? Porque estudando a palavra de Deus, eu entendi que, independente do título que você tiver, você foi, é e sempre será obreiro. Isso não muda. O título é dentro da igreja, para você talvez exercer alguma função diferente. Mas fora da igreja você precisa ser santificado, precisa ser santo, para que Deus te use para curar, para libertar e principalmente para salvar. Em Isaías 8,13 diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Em 2 Coríntios 6,17, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu os receberei. O que é tocar em algo imundo? É tocar nas coisas mundanas. Sentir prazer pelas coisas mundanas. O obreiro de Deus que sente prazer, que sente alegria, que sente felicidade em trocar minutos com Deus para assistir um filme, para assistir um jogo de futebol, para assistir uma novela, para ficar no Facebook ou no WhatsApp, para fazer o que quer que seja, está tocando nas coisas imundas e assim está se contaminando. E Deus não vai usar como Ele gostaria. Até pela misericórdia de Deus, Ele pode até usar até certo ponto, mas não como Deus gostaria. Como é que Jesus gosta de tratar as ovelhas dele? Marcos, capítulo 16, versículo 15, é muito claro. Ele deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. E se beber alguma coisa mortífera, nada vos causará dano algum. Então, como que Jesus gosta, como que Jesus ama, da forma que tratamos as ovelhas dele? Primeiro, pregando a palavra. Mas tem coisa na palavra que eu não aceito, eu acho que não é legal. Bom, isso que tu não gosta,
está dentro de um contexto cultural, beleza, não tem problema nenhum. Está dentro de um contexto histórico, realmente, talvez na época não foi legal, hoje em dia não seria legal. Agora, se está dentro do contexto espiritual, só tem uma coisa para falar: vai dobrar o teu joelho, vai te arrepender. Porque dentro do contexto espiritual não existe contradição alguma na palavra. Eu sei porque eu já estudei, e foi assim que eu me converti. E o que eu quero dizer é que eu sei que tem coisas na palavra que vai contra o nosso ego, que vai contra o nosso modo de pensar, que vai até contra os nossos desejos. Mas, se nós queremos ter compromisso com Deus, só a Escritura, somente a Escritura, somente o que está escrito. Nós vemos hoje muitas teologias, muitas teorias, muitas heresias, usando e adulterando a palavra de Deus. E eu vejo muitos obreiros de braços cruzados com desanimar. Não é comum. Eu não fiz o curso de teologia, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não é comum. Ele e Deus. Errado. 1 Timóteo capítulo 4. Perdão, 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Conjuro-te, te peço, te ordeno, imploro, diante de Deus, que Deus seja minha testemunha, que Jesus Cristo seja minha testemunha, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu quem? O obreiro de Deus, em tudo, não em algumas coisas, não em poucas coisas, mas em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Então, se o obreiro de Deus está no seu trabalho e de repente vê os seus colegas adulterando a palavra, deturpando, ouvindo com uma nova ideologia, pera lá, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz isso. Não, a minha parte eu fiz, eu mostrei o que está escrito. Quer aceitar, aceite, não quer, agora é contigo de Deus. Vamos terminar. O poder da fé. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão os que creem. Todo obreiro precisa compreender e usar o poder da fé que Deus já lhe deu. Você pode pensar que Deus deu uma fé maior aos apóstolos ou a outro homem de Deus que você já ouviu falar. E que para você, ou para nós, dessa geração, não foi dada uma fé como a dos apóstolos. Você está enganado. Em Romanos 12:3, a Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Em Judas 1:3, nos fala da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então toda a fé que qualquer crente precisa, Deus já deu. Ou seja, a mesma fé que Ele deu aos apóstolos, Ele também nos deu. Nós só precisamos pegar essa verdade e pôr em prática. Jesus, quando enviou os discípulos, Ele disse: e esses sinais seguirão aos que creem.
Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos fazer os montes transpassarem de lugar. O grão de mostarda é uma sementinha desse tamanhozinho. É a menor semente de todas as hortaliças. Só que nós não temos essa fé. Tem que ser realista. Pastor, o senhor conseguiu fazer com que o monte transpasse para outro lugar? Ainda não, quero conseguir. Eu também não. Ou seja, a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Só que isso não significa que a gente tem que esmorecer, ao contrário. Que a gente precisa de uma fé mínima para poder fazer coisas grandiosas. E muitas vezes o Espírito Santo não nos usa para curar, para libertar e até mesmo para salvar, porque nós não permitimos que a nossa fé faça isso. Porque se Pedro olhou para o paralítico e disse, em nome de Jesus, levanta e anda, e o paralítico andou, por que com nós é diferente? Por que nós decidimos aceitar e acreditar que nós não temos fé suficiente para isso? Se a gente não precisa de uma fé enorme, a gente só precisa de um pouquinho de fé. Agora, como é que eu vou ter essa fé? Assistindo pregações? Escutando louvores? Não. Não é assim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente só vai ter fé quando a gente pegar, cada um pegar a sua Bíblia, e nem que seja um versículo por dia, mas ler, estudar. Eu não entendi esse versículo. Mas eu soube que tem um livro do fulano de tal que vai me ajudar. Tira da barriga, adquire o livro, compra, leia, lendo o livro, acompanhando. Agora entendi, que benção, glória, obrigado, Senhor. Porque